noite, gente. Esse é o projeto integrador, né? Desenvolvido pela Evelyn Gonçalves e por mim, Carla Bentes. Bom, antes de iniciar a apresentação, eu quero dizer a vocês que no canto direito superior eu coloquei projeto integrador e a numeração dos slides. Por exemplo, a gente pode estar no slide 1, 2, 3. Desencadeei uma dúvida no slide 2. Beleza, anota o slide e anota a tua dúvida. Assim a gente pode retornar e entender mais ou menos como foi que desencadeou. Bom, o tema gerador do nosso projeto é o uso racional de medicamentos. Imagina então que a gente comprou um livro e o tema do livro seja o tema gerador. E a nossa apresentação é um capítulo desse livro, Medicamentos Inapropriados para Crianças. Espero que vocês tenham entendido. Então, o que seria o projeto integrador? O projeto integrador ele tem o mesmo objetivo que o TCC, trabalho de conclusão de curso. Avaliar o aluno no final daquele curso. A diferença é que o TCC ele trabalha com a pesquisa. Exemplo, eu quero construir uma farmácia em um bairro. Só que eu tenho que entender o porquê. Qual o motivo de eu instalar minha farmácia lá? Será que eu vou ter lucro? Será que eu vou atingir o público que eu quero? Será que tem movimento naquele ponto? Enfim, eu tenho que ver uma estratégia, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver uma teoria para aquela questão. Já o projeto integrador, ele vai te dar uma problemática e vai exigir de ti uma conclusão, uma solução, ok? Uma solução. Então, no caso, ele vai avaliar as competências. Dessas competências aqui, tu com certeza vai desenvolver um senso crítico, porque tu vai precisar investigar com o próprio conteúdo que tu entendeu durante o curso. Tu vai aprender essa investigação, tu vai entender qual é o problema daquela situação. E nisso tu vai desencadear uma solução, certo? Tu vai, então, mesclar a teoria com a prática. Nisso, eu lembrei da técnica do chá, que provavelmente, como eu não vi as aulas no começo do curso, provavelmente o Senac apertou nessa tecla, que seria o conhecimento, a habilidade e a atitude, que vocês podem lembrar como saber, o saber fazer e o querer fazer, entendeu? Bom, então a gente entende que todos os assuntos abordados durante o curso, quando eles não são tratados com uma prudência, eles vão possuir uma consequência, que no nosso caso é quando a gente não tem uma atenção a mais com os medicamentos e a utilização deles. Vocês vão entender agora. Vamos iniciar primeiro o que seria o inapropriado. O inapropriado ele pode ser tanto alguém, uma ação, uma fala, ou então um objeto que não é para aquela situação, não é para aquela circunstância, porque não vai somar, não vai confortar uma pessoa, enfim, não vai melhorar. Então, os medicamentos inapropriados, eles são tanto aqueles que não são recomendados para aquela faixa etária, para aquela pessoa que é alérgica, mas também aqueles que não são tido um cuidado a mais na questão da administração, da conservação ou do próprio tratamento, ok? Bom, na justificativa eu trago a vocês quando o medicamento ele não é recomendado para crianças, justamente porque o medicamento da criança ele possui menos princípios ativos do que o de um adulto, em comparação ao de um adulto. Até porque o adulto ele tem essa capacidade de ingerir tudo isso, a criança não. E aqui eu trouxe para vocês uma causa, uma situação, né, que os pais estavam fazendo a utilização de antigripais de uso adulto nas crianças. E elas, no caso, resultaram em sintomas adversos, como sonolência, enjoo, vômitos, para quem não consegue identificar onde é que eu estou lendo aqui embaixo, tontura e até confusões e paradas respiratórias. Isso foi um gatilho para que a Universidade de Michigan relatasse que 40% dos pais fazem a utilização de medicamentos sem prescrição médica em crianças
inferior de 4 anos. Aqui é quando, nesse outro slide, ele pode ser uma continuação da justificativa. E eu nomeei como consequência, tá bom? Nessa questão, o medicamento, ele é sim adequado para criança, ele é recomendado, mas por conta de falta de conhecimento, ou achar que por aumentar a dose ou uma determinada questão, pode ocorrer a melhora, sem ter ir a um pronto atendimento ou um hospital. A primeira seria a intoxicação, quando a pessoa ela pode aumentar a dose, certo? Ou então a própria criança, que a gente chama até de intoxicação acidental, pode ingerir o medicamento achando que é doce ou algo do tipo. Então pode ocorrer a intoxicação por conta da quantidade adquirida que não é adequada para aquele corpo, para aquele organismo. E também pode ocorrer a ação medicamentosa, que é quando você, meu pupilo, meu querido, faz a utilização de vários medicamentos sem a prescrição médica, ou então o seu médico recomendou de forma inadequada, não sei. E acabou não percebendo que o medicamento A interfere na ação do medicamento B, causando assim ou algo tóxico, ou tornando aquele medicamento sem sentido para o teu tratamento, não ajudou nem nada, certo? Perdendo a eficácia dele, ok? E quando você não vai ao médico, você pode estar associando aquela sua doença com algo simples ou muito complexo. Exemplo, eu tenho a doença A, trato ela achando que é uma doença B, só que os medicamentos que eu estou fazendo a utilização da doença B vai mascarando a doença A, ela vai evoluindo, certo? Então, nessa questão, eu acabo tornando isso grave e vou avançar para a doença C, certo? A doença A é a mesma coisa que a doença C, só que é um grau mais elevado, ok? A diferença é a B. Então, eu vou estar mascarando os sintomas daquela doença. Então, eu vou interpretar errado e eu vou fazer o tratamento errado, ok? Então, isso torna também o medicamento inapropriado. Aqui eu trouxe para vocês os medicamentos que podem se tornar os medicamentos mais inapropriados e que são mais utilizados nessas questões. O xarope, quem não lembra do Julius, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que o Julius sempre fazia a utilização de xarope quando as crianças estavam doentes. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente, porque o xarope, quando ele é numa quantidade de dias bem grandes, eles podem fazer sim mal, e também na dose terapêutica. Medicamentos naturais também podem fazer mal, justamente porque imagine que as substâncias dos medicamentos naturais são várias. Eu comprei um remédio, medicamento natural, e tem 6 substâncias. Das 6 substâncias, uma tá me fazendo bem e o resto tá de bobeira pelo meu corpo, ok? Tem essa questão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é porque é um medicamento natural que não vai te fazer mal. Nisso eu trouxe para vocês o mel, porque eu acho que vocês não sabem muito dessa questão. O mel, ele não pode ser dado para uma criança inferior de 1 ano, para aquela criança que ainda está sendo amamentada, justamente porque ele pode estar contaminado com uma bactéria e causa botulismo, que seria uma infecção intestinal grave na criança, em que ela pode chegar aos neurônios em menos de 36 horas e causar paralisia dos membros. E a criança também tem a dificuldade de respirar, ok? Além dessa questão, a criança ainda pode morrer intoxicada, que é quando ela não apresenta nenhum desses sintomas que eu relatei a vocês, e ela dorme durante a soneca dela. Num caso, a gente chama de síndrome... deixa eu só lembrar aqui. Síndrome da morte súbita, lembrei. O paracetamol, ele é muito subestimado por ser um princípio ativo, assim, digamos que leve. Então, por conta disso, as pessoas têm o costume de aumentar a dose, podendo chegar a uma dose tóxica. A dipirona também é a mesma questão. E antigripais,
misturado com paracetamol, não se torna uma coisa muito lógica, porque os antigripais, a maioria já tem paracetamol. E pode aumentar, você misturando isso, pode ser ruim para o teu rim. Descongestionante é a questão do uso. Quando se torna uma coisa tão frequente, o teu corpo vai necessitar daquilo o tempo todo. Então, ou tu aumenta a tua dose, ou tu muda para um medicamento mais forte. Isso torna um medicamento inapropriado, certo? Tem que entender mais ou menos o que está acontecendo, que isso pode ser não só o teu nariz, mas pode ser teu pulmão. Tá ok? Aqui a gente fez uma pesquisa, consulta de rotina. A gente perguntou quantas das pessoas faziam a consulta de rotina. E a gente teve um resultado bem legal. Das 27 pessoas, 18 relataram que fazem sim a consulta de pesquisa. Mas é muito interessante para essas duas perguntas aqui. Quem fazia o uso de medicamentos sem prescrição médica e quem fazia compra de medicamentos que são recomendados por amigos. E é engraçado que na mesma pesquisa deu 19 pessoas. 19 pessoas relataram que sim, eles fazem a utilização e compram sim produtos recomendados por amigos. Medicamentos no caso, tá bom? Aí faz a gente pensar um pouco, porque será que as pessoas elas se sentem muito inseguras de relatar ao médico determinada situação, ou então de retirar uma dúvida? Ou será porque as pessoas querem uma coisa mais rápido, uma coisa que não é necessário ir para um hospital, um pronto atendimento, certo? Ainda mais com uma criança que a criança ela não fica quieta nem mesmo doente. Então também tem o risco da criança ir no hospital e conseguir uma bactéria pior do que aquela que ela tinha adquirido antes, ok? Ou então uma virose, algo do tipo. No próximo slide a gente pode ver aqui quantas pessoas fazem a utilização de remédio caseiro. Eu imagino que remédio caseiro está na raiz do povo brasileiro, né? Então por conta disso tem essa quantidade de pessoas, né? Que foram 10 pessoas que disseram não e 17 relataram que sim, fazem a utilização de remédio caseiro. E isso reflete nas crianças também. Deu o mesmo resultado. 17 pessoas e 10 relataram que não fazem a utilização de chá em criança. Tratamento incompleto, aqui a gente tem um resultado positivo, né? As pessoas sim fazem um tratamento completo. Eu errei aqui, é completo, não é incompleto não, certo? Sim, eles costumam fazer o tratamento completo, ok? Nosso objetivo com o nosso projeto integrador é conscientizar pais responsáveis, você futuramente atendente de farmácia, né? Que vai cuidar desse público infantil e juvenil, a importância de ter esse cuidado não só com a medicação, mas a forma que for conservar, administrar, enfim, todas as coisas que eu relatei para vocês. E também dizer que o medicamento ele também faz mal, tanto com a orientação do médico, tanto com a falta de orientação, porque o médico ele é humano e também pode errar. Então você também precisa saber um pouco dessa questão e comprovar que as ações do adulto de hoje refletem no adulto do amanhã. Então não adianta você exigir da criança comer salada se você na frente dela está comendo hambúrguer, algo do tipo, entendeu? No nosso desenvolvimento a gente fez, no caso eu coloquei aqui para vocês o print do WhatsApp da mídia da minha conversa com a Evelyn. A gente fez a utilização de plataformas online, que no caso foi o Google Forms, aqui vocês conseguem ver nossa pesquisa. Eu mandei para ela alguns slides, né, no começo que eu estava fazendo, algumas ideias de panfleto que a gente tinha. Além disso, a gente também utilizou o Google, o YouTube, o WhatsApp, para ter uma base no projeto integrador. E para transmitir o conteúdo, a gente usou o Canva para produzir os slides. Estamos usando o PowerPoint para fazer... esse vermelhinho aqui assim, ó.
Eu gosto, que eu acho que as pessoas não se perdem, né? E a gente também está fazendo a utilização de um aplicativo para gravar a tela. Ok, eu vou colocar bem aqui para vocês. E o panfleto informativo foi o Canva e vai ficar na responsabilidade da Evelyn. Aqui as referências. Teve mais, só que eu acabei perdendo os links, eu não consegui salvar. Mas enfim, esses foram os mais utilizados. A gente agradece, não esquece que ainda tem a parte da Evelyn, tá? Mas aqui a gente finaliza um pouco, a gente agradece pela atenção e esperamos que o nosso conteúdo tenha somado na sua vida acadêmica. Desejamos muita sorte nessa sua nova fase. Agora é com a Evelyn. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei para explicar a parte do panfleto. Como a Carla já havia dito, o nosso tema do projeto integrador é uso de medicamentos inapropriados para crianças. Bom, eu coloquei como tema base do nosso panfleto uso racional de medicamentos. Coloquei 4 perguntinhas como base também. Você sabe o que fazer? Medicamento ou veneno? Quais as consequências? Será que estou fazendo certo? Bom, vamos lá. Qual o intuito dessas perguntas? A gente vai chegar a uma conclusão. Bom, geralmente, pessoas do mundo inteiro fazem o mesmo questionamento quando se trata de medicamentos por não ter a orientação correta de como fazer e o que fazer ao tomar qualquer medicamento. Irei dar algumas dicas de conscientização do que devemos e não devemos fazer. No caso, as dicas vão estar do lado. Já vamos chegar lá também. Bom, resumindo algumas questões. Grande parte da população tem em si como maior preocupação o uso de medicamentos em crianças. Uma dosagem errada pode ter consequências irreversíveis, como deficiência ou óbito. Bom, eu coloquei diga não à automedicação porque, assim, muitos pais, bom, não posso dizer todos, mas a maioria, né, bom, medicam seus filhos e não levam ao médico. A gente fez uma pesquisazinha, assim, e viu que por se tratar de uma gripe ou um simples resfriado, bom, pode se agravar sim, mas muitas pessoas preferem estar tratando em casa do seu jeito. E sabemos que isso não é correto também. E sim, a pessoa tem que tomar medicamento só com prescrição médica, principalmente se for um medicamento que tem efeitos colaterais. Bom, eu vou passar para as dicas. Deixa eu colocar bem aqui. Bom, dicas. Não jogue medicamentos em lixo comum, pia ou vaso sanitário. O descarte incorreto pode ser... O descarte incorreto pode contaminar o meio ambiente. Esse descarte deve ser feito nas farmácias e drogarias. Bom, esse é para orientar as pessoas que não sabem como fazer o descarte de medicamentos. A próxima. Antes de administrar qualquer medicamento, leia o rótulo e confira se o medicamento é prescrito para criança. Porque sim, tem gente que troca o medicamento, acaba dando um medicamento não apropriado para criança. Vamos para a próxima. Não entregue frascos de medicamentos e outros produtos tóxicos para crianças usarem como brinquedo. Isso tem gente que faz. Eu mesma já brinquei com... Quando menor já brinquei com o resto de frascos de medicamento. Bom, próxima pergunta. Ao administrar medicamento líquido, utilize seringas ou copos que possuam escala métrica para medir a dose. Não utilize colheres e recipientes sem escala métrica. Bom, esse aqui a pessoa também pode, como eu posso dizer, pode acabar colocando dosagem a mais e colocando dosagem a menos. E sim, uma dosagem a menos não pode fazer efeito e uma dosagem a mais pode ter um efeito. Como eu posso dizer, um efeito colateral
Pode fazer mal, no caso. Bom, próximo. Medicamentos podem causar envenenamento, desculpa de novo. Por isso deve ser tomados somente com prescrição médica. Bom, esse aqui é bem óbvio para as pessoas que se automedicam, tá? Que sim, a gente só deve tomar medicamento com prescrição médica. Bom, vamos ver. A automedicação pode causar resistência à bactéria, anulando o efeito do medicamento. Isso é o que acontece quando a pessoa se automedica. E tem outros fatores também. Pode... deixa eu ver... Ai, desculpa. Fugiu da mente aqui a palavra. Vamos pular para a próxima. Não diga à criança que o medicamento é bom, doce ou gostoso. Ela poderá querer tomar quando tiver chance. Bom, esse aqui é o caso para orientar os filhos, os pais, na verdade, e outros adultos que dizem que o remédio, o medicamento é bom, doce e gostoso, no caso. Que a criança pode querer tomar, principalmente se for doce. Bom, próximo. Plantas de uso medicinal podem causar intoxicação. Tenha cuidado com remédios caseiros. Esse aqui pode-se dizer que ervas também podem causar intoxicação, dependendo de quais for. Bom, medicamentos para uso adulto não devem ser usados em crianças. Tem gente que medica criança com medicamento para uso adulto. E ainda diminui a dose. Gente, isso não é correto. Tem que a criança tem o próprio medicamento, assim como o adulto. Cada um, o médico prescreve de uso adulto para adulto, de uso de criança para criança. Então, não é correto. De uso infantil. Bom, o último não utilize medicamentos vencidos ou com rótulos ilegíveis. Bom, esse é bem óbvio, né? Não usar medicamentos vencidos pode fazer mal. Não sei. Gente, é bem isso. Ou com rótulo ilegível. Você pode tomar um medicamento e não saber. Tá lá, como eu posso dizer? Pode estar um medicamento que parece paracetamol, mas não é paracetamol. Então, você não vai saber em si para o que o medicamento serve. Gente, foi bem resumido e foi uma explicação, não sei se vocês gostaram, desculpa que eu errei algumas coisinhas, mas é isso da minha apresentação, então obrigada. Olá, boa noite, gente. Esse é o projeto integrador, né? Desenvolvido pela Evelyn Gonçalves e por mim, Carla Bente. Bom, antes de iniciar a apresentação, eu quero dizer a vocês que no canto direito superior eu coloquei projeto integrador e a numeração dos slides. Por exemplo, a gente pode estar no slide 1, 2, 3. Desencadeei uma dúvida no slide 2. Beleza, anota o slide e anota a tua dúvida. Assim a gente pode retornar e entender mais ou menos como foi que desencadeou. Bom, o tema gerador do nosso projeto é o uso racional de medicamentos. Imagina então que a gente comprou um livro e o tema do livro seja o tema gerador. E a nossa apresentação é um capítulo desse livro, Medicamentos Inapropriados para Crianças. Espero que vocês tenham entendido. Então, o que seria o projeto integrador? O projeto integrador ele tem o mesmo objetivo que o TCC, trabalho de conclusão de curso. Avaliar o aluno no final daquele curso. A diferença é que o TCC ele trabalha com a pesquisa. Exemplo, eu quero construir uma farmácia em um bairro. Só que eu tenho que entender o porquê. Qual o motivo de eu instalar minha farmácia lá? Será que eu vou ter lucro? Será que eu vou atingir o público que eu quero? Será que
tem movimento naquele ponto. Enfim, eu tenho que ver uma estratégia, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver uma teoria para aquela questão. Já o projeto integrador, ele vai te dar uma problemática e vai exigir de ti uma conclusão, uma solução, perdão, ok? Uma solução. Então, no caso, ele vai avaliar as competências. Dessas competências aqui, tu com certeza vai desenvolver um senso crítico, porque tu vai precisar investigar com o próprio conteúdo que tu entendeu durante o curso. Tu vai aprender essa investigação, tu vai entender qual é o problema daquela situação. E nisso tu vai desencadear uma solução, certo? Tu vai, então, mesclar a teoria com a prática. Nisso, eu lembrei da técnica do chá, que provavelmente, como eu não vi as aulas no começo do curso, provavelmente o Senac apertou nessa tecla, que seria o conhecimento, a habilidade e a atitude, que vocês podem lembrar como saber, o saber fazer e o querer fazer, entendeu? Bom, então a gente entende que todos os assuntos abordados durante o curso, quando eles não são tratados com uma prudência, eles vão possuir uma consequência, que no nosso caso é quando a gente não tem uma atenção a mais com os medicamentos e a utilização deles. Vocês vão entender agora. Vamos iniciar primeiro o que seria o inapropriado. O inapropriado, ele pode ser tanto alguém, uma ação, uma fala, ou então um objeto que não é para aquela situação, não é para aquela circunstância, porque não vai somar, não vai confortar uma pessoa, enfim, não vai melhorar. Então, os medicamentos inapropriados, eles são tanto aqueles que não são recomendados para aquela faixa etária, para aquela pessoa que é alérgica, mas também aqueles que não são tido um cuidado a mais na questão da administração, da conservação ou do próprio tratamento, ok?